Bora, meu povo, bora começar mais uma semana. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para todo mundo. Bom, final de semana não foi como a gente imaginava, como a gente gostaria. Todo mundo meio que de ressaca moral após mais uma derrota para o Botafogo, após mais uma derrota em clássico. Um retrospecto realmente assustador. E, cara, eu tava vendo aqui, o Fluminense nos últimos 25 clássicos venceu 3. Isso não só é um absurdo, como é uma vergonha institucional, né? Como essa sequência de 8 derrotas consecutivas para o Botafogo. Enfim, daqui a pouco vai ter um clássico contra o Vasco e o Fluminense vai ter a oportunidade de, pelo menos, bater um rival e dar uma aliviada nesse sentido, se é que dá para dizer dessa forma. Fato é que mais uma rodada do Campeonato Brasileiro acabou, a sexta rodada. Vou colocar na tela para vocês os jogos, todos os jogos, a rodada finalizada, terminou ontem com a vitória, a derrota do Santos na Vila Belmiro para o Bragantino. Mas vamos lá, no sábado, Internacional 3-1 no Juventude, Mirassol e Atlético Mineiro ficaram no empate em 2-2, Ceará e São Paulo empataram em 1-1, Sport e Fortaleza 0-0. 3 empates em 4 jogos no sábado. E teve também, obviamente, Botafogo e Fluminense, né? Ontem, goleada do Flamengo para cima do Corinthians, 4-0. O Bahia surpreendeu e bateu o Palmeiras em São Paulo, no Allianz. Surpreendeu porque, enfim, né, o Palmeiras jogando em casa, parece estar retomando ali um bom futebol. Eu imaginava que o Palmeiras fosse vencer esse jogo, ou pelo menos empatar. O Bahia acabou vencendo com um belíssimo gol, inclusive do Kaique, né? O Cruzeiro bateu o Vasco por 1-0, Vitória e Grêmio ficaram no empate em 1-1 no Barradão, e na Vila Belmiro o Santos perdeu mais uma, 2-1 para o Bragantino. Diante disso, o Fluminense acabou perdendo 2 posições na tabela, caindo para a 5ª colocação com 10 pontos, Flamengo na liderança com 14, novo líder do campeonato, Palmeiras ali com 13, Bragantino também fazendo uma campanha para mim bastante surpreendente neste início de competição com o Seabra, 13 pontos também, e o Cruzeiro, que está patinando pra caramba na Sul-Americana, mas que no Brasileiro tem 10 pontos ao lado do Fluminense. Para a zona do rebaixamento, a gente vai olhar aqui o Atlético Mineiro com 6 pontos, Grêmio com 5 pontos, o Santos com apenas 4 e o Sport, que vai ser o adversário do Fluminense no próximo final de semana, no próximo sábado, é o lanterna disparado da competição com apenas 2 pontos. Essa é a situação, mas antes do Campeonato Brasileiro, para o Fluminense tem Copa do Brasil. Amanhã já tem jogo, senhoras e senhores. Amanhã já tem jogo contra o Aparecidense no Maracanã. O dia vai ser de preparação para este confronto. Será que o Renato vai poupar ou não o time titular? Falar em poupar agora, chega da raiva, né? Depois do final de semana. Mas, enfim, a gente não sabe o planejamento para esse jogo, ainda não temos notícia. Ao longo do dia certamente teremos, mas eu sinceramente não descarto o Renato poupar jogadores pensando no jogo contra o Sport no sábado, não. Eu não descarto, mas o jogo é em casa, não tem viagem, facilita um pouco nesse sentido. Vamos ver como vai ser, portanto, essa segunda-feira de preparação lá no CT Classachilho e qual caminho a comissão técnica irá tomar em relação ao jogo desta terça-feira. Pessoal, aqui no comentário fixado o link da Mais Ágil, grande parceira aqui do canal do Leste, uma empresa que já tem anos de mercado financeiro, atuando no mercado financeiro, ajudando a centenas, milhares de clientes a anteciparem o fundo de garantia, o FGTS. Então, se você tem essa grana lá que está parada, que você não pode mexer, é só entrar em contato através deste link, que a Mais Ágil faz isso para você. E olha, esse nome não é à toa, é porque é muito rápido. Mas, claro, é importante que você tenha total ciência do que você está fazendo, né? Do que está envolvido ali na operação, as taxas. Então, por isso, vai ter uma galera lá para te atender e te explicar, te ajudar a buscar a melhor solução para você que às vezes precisa de uma grana na mão para resolver alguma coisa. A Mais Ágil te ajuda. É só entrar em contato, o link está aqui embaixo. Bom, depois da derrota para o Botafogo, surgiram inúmeros debates nas redes sociais. Eu até me posicionei por lá, quem me acompanha viu, porque a gente segue numa gangorra interminável, nessa loucura, imediatismo, de que quando ganha, emplaca uma sequência de vitórias, o time tá embalado, é briga pelo título, é G4, é título. E se você não falar, você é pessimista, torce contra e por aí vai, como eu vi antes do jogo contra o Corinthians, se não me engano, depois até. Se você não vai na onda, né? Se perde, parece que absolutamente ninguém presta, nada presta, tá tudo errado.
Eu acho que o futebol não dá para ser analisado assim, eu tento pelo menos não analisar dessa maneira. E tudo bem, eu tenho essa responsabilidade e eu me cobro. Nem sempre vou acertar, pelo contrário, a gente, por várias vezes, a gente acaba, às vezes se excedendo, cometendo erros, faz parte, normal, natural, mas o torcedor é mais passional. A gente também, quando termina o jogo, está no calor da emoção, está com raiva e às vezes não consegue analisar melhor o que realmente aconteceu. Tanto é que eu percebo que às vezes as minhas análises do dia seguinte, elas são melhores, porque eu consigo refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo. E aí depois dessa... Você vê, a gente vinha num momento interessante, né? Todo mundo mais confiante depois da chegada do Renato. E realmente houve uma mudança de astral, houve uma mudança de atitude. Mas como eu falei, a mudança por enquanto só aí. Porque o Renato tem sido extremamente conservador, taticamente não mudou praticamente nada. E tecnicamente, em termos de rendimento, o time também não mudou muito em relação àquilo que vinha sendo praticado com o Mano Menezes. A gente não vê uma diferença tão gritante assim. Pois bem, então tá tudo errado, o Renato tá perdido. Ou o elenco do Fluminense, na verdade não é o técnico. Já saiu o Fernando Diniz, já saiu o Mano Menezes, agora vem Renato Gaúcho. E o time não consegue, de fato, ter uma evolução e uma regularidade atuando em bom nível. Então o problema é o elenco que foi montado. Lembrando que o Fluminense fez o maior investimento da sua história nesta janela de transferências, algo em torno de 150 milhões de reais, mais ou menos por aí. Seria, com esse valor, um absurdo não montar um time competitivo. Mas o elenco do Fluminense é realmente ruim? Se a gente pegar, vamos lá galera, vamos pegar os jogadores que saíram nesta temporada. Eu já fiz isso uma vez, mas não tem problema, posso fazer de novo rapidamente aqui. Felipe Melo, Diogo Barbosa, Marquinhos, Gabriel Pires, Felipe Alves, Antônio Carlos, John Kennedy, elenco principal, Terans, Isaac. Basicamente foram esses jogadores que deixaram o elenco do Fluminense para esta temporada. Chegaram e houve, e dá pra gente falar que de fato houve uma reformulação. Muitos jogadores saíram, outros chegaram. E a gente elogiou aqui o perfil de contratação que a diretoria estava fazendo para esse ano, investindo em jogadores mais jovens, jogadores com potencial, com saúde, rejuvenescendo um pouco o elenco do Fluminense. Foi ou não foi? Eu não posso ser desonesto aqui e chegar e falar que, tá vendo, a diretoria montou essa merda desse elenco, horroroso. Se realmente a gente chegar à conclusão de que o elenco do Fluminense é ruim, é muito ruim pro ano, eu vou chegar aqui e falar, a minha análise também foi ruim. Porque e ainda acho, não considero esse elenco do Fluminense ruim. Ele tem carências. E dessas carências, falamos muito por aqui. Eu vou explicar a vocês o porquê eu estou dizendo isso. Primeiro, o Fluminense foi em busca de jogadores mais jovens. Veja bem, não estou colocando aqui em discussão qualidade, se é melhor, se é pior, se é muito bom, se é muito ruim. Mas vamos lá. O Fluminense contratou 2 zagueiros, Freitas e Ignacio. São jogadores ainda com uma boa idade. São jogadores que têm saúde, para se juntar a um experiente Thiago Silva. O Fluminense contratou o Otávio, contratou o Hércules, que é um jogador que, em termos de volantes, é um dos que mais vinha se destacando no futebol brasileiro, pelo Fortaleza. 2, 3 temporadas. Todo mundo elogiou a contratação do Hércules. Certo? O Bernal chegou ano passado. Jogador jovem, com muito potencial, sempre apontados ali para os scouts, sempre referendado, Bernal. O Fluminense investe em 2 jogadores jovens com potencial, apostas. Lescano, que chegou agora, La Vega. E todo mundo falou, maneiro, Fluminense, acho que é bom investir, tentar sair do lugar comum, da obviedade, apostar nesses garotos. Numa dessas você acerta, acha um novo Arias. Então todo mundo meio que elogiou e se falou, vale a pena apostar. Não são jogadores caros, certo? Vem o Canóbio, que é um jogador jovem ainda, de seleção uruguaia, que a gente tinha ressalvas em relação a ele, pelos números e tal, mas de uma forma geral, num primeiro momento, foi uma contratação bem aceita, acho que posso dizer isso.
assim, feitas as ressalvas que foram feitas. A Serna já estava no grupo, e aí a gente tem a saída do Cauã Elias, que é um problema, e a chegada do Everaldo. Everaldo, sai John Kennedy, sai Cauã Elias, chega o Everaldo, que é um jogador que, longe de ser unanimidade, mas que tinha números razoáveis. Evidentemente, muito aquém de Cauã Elias. Mas olha só fazendo uma reflexão aqui. O Cauã Elias, quando saiu, ele estava sendo criticado também. O Cauã Elias não estava fazendo bons jogos já há um bom tempo. Teve atuações contra o Madureira, por exemplo, no Campeonato Carioca, uma atuação horrorosa. Porque parece que Cauã Elias parece que estava jogando pra cacete. E parece também que foi de graça. E só estou dizendo isso porque, obviamente, se eu pudesse ficar com o Cauã Elias, todo mundo gostaria de ficar com o Cauã Elias, pelo potencial que ele tem, por ser uma grande promessa. Eu só estou ponderando que ele também não era uma certeza para esse ano. Ele não tinha começado bem o ano, até então. Mas vamos lá. Tem carências? Cansei de falar sobre a zaga. O Fluminense contratou 2 jogadores medianos do futebol peruano. 2 jogadores são apenas medianos, somados ao Manuel, que já não é um jogador mais veterano, está numa reta final de carreira, Thiago Santos e o Thiago Silva, que é um craque, mas que está sujeito a lesões. Então vamos por setor, vamos setorizar aqui. Eu bati muito nessa tecla, tem que trazer mais um zagueiro para ser titular, não trouxe. Thiago Silva se machuca e a dupla de zaga, Freitas e Ignacio. Passa confiança para vocês? Então a zaga é um problema, para mim, um fato, sempre foi desse elenco. A gente vai para as laterais, Samuel Xavier e Guga. Pô, cara, falar que é ruim, esses 2 jogadores certamente teriam vaga em muitos elencos aí do Brasil. Né? Não acho ruim. Você vai para a lateral esquerda, se o Fuentes voltar jogando o que ele estava jogando antes, bom jogador, tecnicamente, né? Um lateral parece realmente ter potencial. E aí você tem um René para ser reserva, dá para dizer que isso é muito ruim? É péssimo, esses 2 laterais? Cara, não me parece. Vamos para o meio de campo. Aquilo que a gente falou, jogadores jovens, com potencial, Martinelli, que é da casa, muito criticado por muita gente, mas é um jogador que ainda assim vem sendo melhor do que os outros, que estão ali ao lado dele. E aí você contratou o Hércules, esse jogador não tem potencial, ele não foi bem, é fato até agora. Uma coisa você contrata baseado no potencial do cara, acreditando que o cara vai dar certo. E ele pode não dar, e acontece, não tem garantia nenhuma disso. Mas dizer que a contratação do Hércules é ruim e que é um jogador que não tem potencial, eu vou discordar. O Bernal é um jogador jovem ainda, mas o Bernal não tem potencial, ele não tem qualidade, eu também vou discordar. Eu não acho o Bernal um jogador ruim. Ele tem que melhorar muito, tem que amadurecer, tem que evoluir, mas não acho um jogador ruim. E aí você tem o Nonato, beleza, né, que é um jogador que eu acho que tem qualidade também para fazer parte do elenco. O Otávio chegou e infelizmente se lesionou. Mas o Otávio, para ser titular absoluto, para mim, não serve, não existe. Mas para fazer parte do grupo, para ser uma opção ali de primeiro volante, mas aí o contrato, 3 anos, tá, beleza, aí é outra coisa, questão de salário, custo-benefício, só estou dizendo perfil. É ruim, é um jogador ruim. Vamos para o meio de campo. Aí temos uma outra grande carência. Paulo Henrique Ganso, que a gente não sabe como vai ser a temporada dele. Está acabando de sair de uma pré-temporada. Teve um problema, uma miocardite. Não sabemos como vai ser. Está numa dificuldade, uma rotação totalmente abaixo dos demais. É um fato. E aí, qual o camisa 10 que o Fluminense contratou? Porque, foi lá, o Lescano, muito potencial. Mas, gente, o Lescano é um jovem do futebol paraguaio. Esperar que o cara vai chegar e vai assumir o lugar do Ganso e vai jogar pra cacete, pode acontecer? Pode, mas isso aí geralmente são jogadores muito acima da média. O cara precisa chegar, se adaptar, às vezes demora um pouco. Então não dá pra cobrar isso do Lescano. E aí a outra opção é o quê? É o Lima, que está fazendo uma temporada sofrível até aqui. Então a camisa 10, para ser uma opção ou para eventualmente jogar ao lado do Ganso, a gente sabia que era uma carência, era um problema, e essa carência ela não foi resolvida. Fato. Temos aí 2 grandes carências, camisa 10 e zaga. Vamos para o ataque?
A gente tem o John Arias pela direita, o Riquelme, um moleque com enorme potencial, que estava surgindo e infelizmente se lesionou. Mas, pô, parece ter muita qualidade. Tem ainda que pegar muito corpo, tem que evoluir muita coisa. Mas, pô, é um garoto que tem uma característica já diferente. É o drible, é um jogador inteligente de passe, de assistência. Você vai para o outro lado, e o Serna também poderia jogar ali. Aí você tem um cara de velocidade. Antes a gente cobrava, antes da janela do ano passado, o elenco do Fluminense não tem opção de velocidade, não tem opção de velocidade. Aí chegou o Serna. Ah, mas o Serna é ruim. Tá, beleza, calma. Eu não estou julgando aqui qualidade. Então vamos falar de elenco, de grupo. Tá? De grupo. Você vai para o outro lado. Já tinha o Keno, que faz parte do grupo já há muito tempo. Um jogador que todos nós já conhecemos, estão cansados de saber o que podemos esperar, o que não podemos esperar. E a temporada do Keno, mais uma vez, começa horrorosa. E perdeu espaço com o Renato. Aliás, isso é uma coisa a se perguntar. O que acontece com o Keno? Porque o Keno foi para trás, para o fim da fila, totalmente, assim, para ser terceira, quarta opção. E aí o Renato me inventa, contra o Botafogo, de colocar o Paulo Baia, que estava cortado no jogo. O Keno fica no banco e entra o Paulo Baia. Ah, tem o Paulo Baia. Tem o Paulo Baia. E o Canóbio, um jogador de quase 40 milhões de reais. Então veja bem, foram contratados, não acho que são jogadores iguais, jogadores diferentes. O Keno é um jogador do drible, do 1 contra 1, que também tem velocidade. O Canóbio já é um cara muito mais físico, de marcação, mas que no ataque deixa muito a desejar. Né? Um cara que não tem tato nenhum com gol, nenhum. O Arias é o craque do time, o Serna é de velocidade, então você tem opções, tem características diferentes ali. Não são jogadores iguais. Isso era uma coisa que a gente cobrava e aconteceu. De novo, não estou falando sobre qualidade. Calme, se acalme. Vamos para centroavante, aí é um problema. Porque a gente não sabe como vai ser a temporada do Germancano. Ele vem tendo muitas dificuldades desde o ano passado. Começou esse ano já fazendo gols, o que é um bom sinal, mas é verdade que, não sei, não sabemos o que podemos exatamente esperar do Cano. O que eu sei é que precisa ter um time para criar, para o centroavante finalizar, chutar. E tem criado muito pouco. Fruto desse problema também no camisa 10. E aí vem o Everaldo, que é um jogador, se você for, vamos supor, se tivesse o Cauã Elias no elenco ainda, pô, você tem o Everaldo, ok. Mas a questão é que o substituto imediato de Germancano, que já não está jogando lá essas coisas, é o Everaldo. E o Everaldo não está conseguindo fazer absolutamente nada. Mas nada ele tem feito bem. Então a gente tem uma outra grande carência, que é ter uma opção de mais qualidade de camisa 9. O Fluminense foi buscar o Rony, que inclusive está sendo muito criticado lá no Atlético. A gente falando da pior contratação da história do clube. O cara está pedindo mais de 1,5 milhão de reais. Ah, para volante, veio o Otávio, a outra opção era o Cuejar, que não joga no Grêmio também. E todo mundo queria o Cuejar. Inclusive eu achava que aqui no Brasil iria jogar muito. Para vocês verem como é difícil às vezes o futebol, como é complicado. Então acho que a gente tem que... qual é a reflexão que eu quero trazer aqui, né, para vocês, humildemente, que é que eu tenho feito? O elenco do Fluminense é muito ruim. O elenco do Fluminense não presta, é muito fraco. Nenhum treinador é capaz de dar jeito nesse elenco? Não acredito. Eu acho que falta mais trabalho. Falta mais qualidade de trabalho, de comissão técnica. Não estou nem falando o Renato chegou tem pouco tempo. Ele tem que mostrar alguma coisa. Mas eu acho que esse time pode jogar mais sim do que está jogando. Esse time pode apresentar mais. Principalmente em relação à organização tática, à postura. E, de novo, organização. O Fluminense contra o Botafogo foi um bando, em outros jogos também foi. Então dá para você competir mais. Seguirá tendo problemas devido a essas carências. E se essas carências existem, e se não houver uma resposta em relação a isso, então quem montou o elenco vai ter que se mexer de novo para consertar no meio do ano. Mas o Renato chegou, mas aí não é problema de treinador, qualquer técnico que assumir o Fluminense vai ser isso aí. Então, gente, eu não preciso pagar 1 milhão ao Renato. Mais de 1 milhão ao Renato, coloca o Marcão lá. O Renato foi contratado para encontrar soluções, para dar soluções, para com o que ele tem em mãos conseguir fazer algo melhor do que o antecessor estava fazendo. Senão não faz sentido a troca. Então essa discussão para mim de que o elenco do Fluminense é muito ruim, não acho que é muito ruim, discordo, acho que tem carência sim. E algumas dessas carências, eu pelo menos falei, quem me acompanha aqui sabe. Eu falava isso lá na janela quando ela ainda estava acontecendo.
Só que agora a janela está fechada. Então, o Renato vai ter que, dentro das ideias dele, arrumar, encontrar novos caminhos, coisa que ele não tem feito, porque ele não, como eu disse, está sendo conservador, muito, e aí é algo que me preocupa. Por que me preocupa? Porque quando o Fluminense começa a mexer no time, começa a fazer as mudanças, o Fluminense terminou o jogo contra o Botafogo no ataque, com Everaldo, Lavega e Serna. Isso é o que o Fluminense tem para oferecer de melhor para o restante do ano, para o Mundial de Clubes. Quando sai o Ganso, que não estava jogando nada, cansado, entra o Lima. Os jogadores que estão saindo do banco de reservas, salvo raras exceções, não estão contribuindo para nada. Então isso para mim é o grande problema que a gente tem agora. É seríssimo, é preocupante. Porque a gente tem jogadores no time titular que não... Se o time titular estivesse voando, pô, você tem um time titular muito bom, mas as reservas são abaixo. Mas não é o caso. A gente tem jogadores no time titular que estão jogando pouco. Muito pouco. Só que aí você... tem que tirar o canal do canal do time. Coloca quem? Quem tá jogando? Mas o Cano não tá atrapalhando, não tá fazendo gol. Tira o Cano, coloca o Everaldo. Mas tem que tirar o Ignácio. Beleza, Thiago Santos? Ou vai entrar o Manuel? Vai dar certo? Então, é algo realmente pra gente se preocupar. E muito. Porque quando você tem um time titular que não está encaixado, com jogadores que não estão rendendo o seu melhor, e no banco de reservas não vem nenhum socorro, realmente, se esse for o cenário, se o Renato não conseguir mudar isso, com trabalho, com escolhas diferentes, com algum tipo de... e ele é pago para isso, a gente, infelizmente, a gente vai ter problema. Mas é isso, enfim, ficou até mais longo do que eu gostaria, peço desculpas, mas é a reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês em relação a todos esses debates. Eu acho que a gente vai ter que... Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, se não são parâmetros, nem a presidência, nem esporte, depois vai vir uma sequência mais pesada, e aí, mais uma vez, talvez a gente tenha um choque de realidade, ou, quem sabe, uma melhora definitiva dessa equipe. Fechou, pessoal? Se puder, deixa o like, seu comentário, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, valeu!